Salve fiel, salve nação corintiana, domingo agitado, muita informação importante no Corinthians para vocês, tem toda a repercussão da grande vitória do Timão por 3-0 na Neoquímica Arena lotada para acompanhar a estreia do Memphis Depay. O Romero marcou 2 gols e o Garro marcou também mais um gol. O Corinthians fechou 3-0 no Atlético Goianiense, baita vitória do Corinthians. O Corinthians segue lutando para sair da zona do rebaixamento. Tem tudo da estreia do Memphis Depay, inclusive entrevista na zona mista do jogador holandês e o Neto trazendo bastidores exclusivos desta partida para vocês. Será que o Corinthians consegue conquistar um título nessa temporada ainda, fiel? Deixa aqui abaixo sua opinião nos comentários se o Corinthians consegue levantar a taça da Copa do Brasil ou da Sul-Americana. Ou quem sabe das duas juntas, pensou? Deixa aqui o seu comentário, tá bom? Mas antes da gente assistir, deixa o like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir então o Neto no apito final, trazendo notícias exclusivas do Timão, e o Cereto atualizando pra gente todo o final de semana do Corinthians. Tem muita novidade pra vocês, hein, fiel? Dá só uma olhada. Jogos a menos no Campeonato Brasileiro, mas não interessa. O Corinthians, em número de pontos, já está na frente do Fluminense na tabela de classificação. E foi o dia do Memphis Depay. Todos os holofotes, todas as câmeras voltadas para o Memphis Depay, a estreia do Memphis Depay. O torcedor do Corinthians conviveu com a expectativa muito grande de ver o Memphis Depay de perto, e viu o Memphis de perto. Tudo bem que ele está fora de ritmo de jogo, né? Ele entrou no time do Corinthians, o Corinthians já estava vencendo por 2-0, ele jogou apenas 29 minutos, né, em campo, então entrou em campo com um pouco mais de 15 minutos, esteve em campo apenas 29 minutos com a camisa 94, mas tá aí ele cumprimentando o Yuri Alberto, tá aí ele dominando a bola, teve a oportunidade de pegar na bola várias vezes, quase fez um gol no cruzamento do André Carrillo, ele quase fez um gol, seria um gol importantíssimo para o Corinthians, seria um gol que levaria a torcida à loucura. De qualquer maneira, ele já demonstra que é um jogador diferente, quando tiver bem fisicamente, quando tiver em ritmo de jogo, bem fisicamente ele está. Você percebe que ele está forte, ele é forte, ele está bem condicionado fisicamente. A questão é o ritmo de jogo, porque ele não jogava, não atuava com a camisa do Corinthians desde julho, quando jogou pela Eurocopa. Aliás, não atuava com a camisa da Holanda, né? Com a camisa da Holanda desde julho, quando jogou pela Eurocopa e saiu machucado na partida contra a Inglaterra pela Eurocopa. De lá para cá, ele não jogava futebol. Então, ele acha que ainda vai demorar um pouco, né, para adquirir o ritmo de jogo, tem que ser realista, ele falou sobre isso, né? Não vai ser de uma hora para outra que ele vai adquirir o ritmo de jogo. Só se adquire o ritmo de jogo jogando. Ele deve jogar alguns minutos também na partida contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana. Ele está inscrito contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana. Vai jogar, é claro, contra o São Paulo no próximo final de semana em Brasília. Aos poucos, o Memphis Depay vai adquirindo o ritmo de jogo e vai ser certamente um jogador que vai fazer muito a diferença para o time do Corinthians. Tem um toque diferenciado, é artilheiro, é muito forte, tem muita qualidade e é um jogador que vai fazer muita diferença com a camisa do Corinthians, o torcedor pode ter certeza. Quem fez a diferença com a camisa do Corinthians ontem foi o atacante paraguaio Romero, Ángel Romero. Aliás, foi o dia dos estrangeiros, né? Memphis Depay holandês, Romero o paraguaio, teve também o Rodrigo Garro, o argentino, foi o dia dos estrangeiros. Romero arrebentou com o jogo, marcou 2 gols, o Romero, o maior artilheiro da história da Arena Corinthians, né? Ele é o maior artilheiro da Neoquímica Arena. Lá em Itaquera não tem para ninguém, lá em Itaquera é pro Romero. O Romero já tá perdoado pelo pênalti desperdiçado contra o Botafogo, ele tem feito gols importantes, sobretudo na Neoquímica Arena. Ontem marcou 2 gols e foi fundamental na vitória do Corinthians. Jogou muito bem também o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto, ao lado do Romero, foi muito importante para a vitória do Corinthians. O Yuri Alberto jogou ao lado do Romero, o Yuri Alberto fez
A jogada do segundo gol do Corinthians, que foi uma jogada muito bonita, na raça. O Yuri Alberto conseguiu ganhar a jogada, ganhar a bola, não desistiu em nenhum momento, e o Romero marcou o segundo gol do Corinthians, que foi um golaço em Itaquera. E o Rodrigo Garro, além do Coronado, os dois meias de armação do Corinthians também jogaram muito bem. O Coronado entrou no segundo tempo, né? Coronado entrou no segundo tempo e modificou o panorama tático do time do Corinthians, porque o Corinthians no primeiro tempo estava jogando com 3 volantes. Quando o Coronado entrou em campo, o Corinthians passou a jogar com 2 meias de armação, com o Coronado e também com o Rodrigo Garro. E foi numa jogada brilhante do Coronado que o Rodrigo Garro marcou o terceiro gol do Corinthians. O Rodrigo Garro é outro que joga muita bola. Ou seja, se estamos falando de um time que tem Rodrigo Garro jogando muita bola, tem Coronado jogando muita bola, tem o Romero que tá jogando muita bola, o Yuri Alberto que voltou a jogar bola, né, jogou muita bola ontem. Estamos falando de um time que no meio de campo para frente tem esses jogadores importantes, além de José Martínez, jogador da seleção da Venezuela, além de Carrillo, jogador da seleção do Peru, além do Memphis Depay, que vai adquirir ritmo de jogo e vai logo fazer a diferença. Estamos falando de um time que tem qualidade para permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro. O Corinthians não vai ser rebaixado. E além do mais, o Corinthians tem tudo para conquistar um título esse ano, seja da Copa Sul-Americana, seja da Libertadores da América. Isso é muito importante. Aliás, da Copa Sul-Americana, ou seja, da Copa do Brasil, né? O Corinthians não está na Libertadores da América. Mas o Corinthians tem tudo para conquistar um título. Ele já está na semifinal da Copa do Brasil e tem tudo para estar na semifinal da Copa Sul-Americana. Mais importante do que isso é permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro. O Corinthians precisa de mais 6 vitórias para permanecer na primeira divisão. Já venceu uma partida, precisava de 7 jogos, de 7 vitórias. Já venceu uma, vai em busca das outras 6 vitórias. Tem agora o jogo contra o São Paulo no próximo final de semana em Brasília. E eu acredito na vitória do Coringão. E você? A torcida, salve nação corintiana, domingão, né? Corinthians venceu muito bem ontem o Atlético Goianiense dentro da Neoquímica Arena por 3-0. Um jogo que marcou a estreia do Memphis Depay, que já voltou aos treinos para encarar o Fortaleza na próxima terça-feira pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana. Corinthians que defende o resultado positivo, né? Ganhou do Fortaleza bem fora de casa por 2-0 e agora decide em casa com a Neoquímica Arena também lotada para essa partida, né? Corinthians deve contar também com o Depay para essa partida, deve ganhar alguns minutos, não deve começar como titular, porque o jogador está visível aí, sem ritmo de jogo, e deve entrar aí, ganhar alguns minutos na segunda etapa dessa partida contra o Fortaleza, né, fiel torcida? Falando também sobre o Yuri Alberto que jogou bem contra o Atlético Goianiense. Ele vive aí altos e baixos no Corinthians, desde que chegou. Erra muitas oportunidades, quebra a bola mesmo várias vezes. Mas uma coisa que a gente nunca vai falar é que ele não corre, né? Que ele é prestativo, ele corre realmente, né? Ele tem aí essa identidade de nunca desistir com a camisa do Corinthians. Porém, é um jogador bastante limitado, mas que ontem realmente jogou muito bem e foi bastante elogiado pela torcida do Corinthians nas redes sociais. E o Roberto que deve perder espaço com a chegada do Memphis Depay? Ou você acha que o Roberto tem que jogar ao lado do Memphis Depay no ataque do Corinthians? Deixa aqui abaixo a sua opinião nos comentários sobre como você escalaria esse ataque do Timão. Corinthians que volta aí depois para pegar o São Paulo no Mané Garrincha, lá em Brasília, jogo com o mando de campo do São Paulo, mas é campo neutro, né? A CBF que determinou, mas antes tem essa partida contra o Fortaleza para o Corinthians poder sacramentar a sua ida para a semifinal da Copa Sul-Americana. Avançando na Copa Sul-Americana,
o Corinthians deve enfrentar aí Atlético Paranaense ou Racing da Argentina. É os dois times aí que estão na mesma chave do Timão, né? Corinthians ainda continua na zona do rebaixamento, precisa ganhar aí os próximos jogos dentro de casa para escapar, tentar escapar de vez, né? O Fluminense perdeu para o Botafogo, foi um bom resultado para o Corinthians, mas o Corinthians com uma vitória, com uma sequência bastante boa que vai ter em casa, pode sim sair da parte de baixo da tabela de classificação. Vocês estão confiantes que o Corinthians não cai para a Série B o ano que vem? Deixa aqui abaixo sua opinião nos comentários, tá bom, família? Muito obrigado pela audiência de vocês. Deus abençoe mais uma semana que vai começar amanhã, né? Deus abençoe aí a família de vocês, os amigos de vocês. Deus abençoe cada um que assistiu esse vídeo. Muito obrigado pela audiência. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade do Timão, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Deus abençoe cada um. Tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians! Tamo junto, fiel!